Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Civortex Talks. Eu sou o David Precioso e hoje eu estou aqui com dois convidados para nós falarmos sobre o Omnichannel potencializado pela IA e quais são os KPIs que a gente precisa acompanhar em relação a isso. Com a gente aqui hoje temos o Cleiton, deixa ele se apresentar. Legal, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um podcast. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal do Civortex. Cara, a gente que agradece. Obrigado. E também o Elton. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, David. Meu nome é Elton, sou consultor, mas trabalhei muito tempo nas operações de atendimento de instituições financeiras e quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir e aprender um pouquinho com vocês também. Obrigado pela sua presença. Vai ser uma conversa muito bacana e nesse papo a gente vai contar também com o Rodrigo Garcia. Se apresenta aí, Garcia, garoto propaganda do Civortex. Valeu, David. Já não é a primeira participação, né? Tive o prazer de participar da primeira temporada toda do podcast. Foi bem legal. O Cleiton, como host, ajudou bastante. Prazer estar aqui de novo. Obrigado pela presença de vocês, tá? Pessoal, Cleiton de novo, né? Estreando na segunda temporada, Heltinho, de longa data a gente já se conhece, né? Valeu, turma. Obrigado, David. Bom, pessoal, a ideia desse bate-papo aqui, né? A gente conhece muito de atendimento e a gente tem um público que muitas das vezes eles não têm a possibilidade de ter acesso a determinados tipos de conteúdo, porque esse conteúdo não existe. Então, a ideia aqui é a gente promover, né? Aquilo que a gente conversa nos cafés, aquilo que a gente fica trocando ideia, dá a possibilidade que outras pessoas também consigam ter um pouco, né, desse bate-papo, trocar ideia, e daí a gente vai construindo um racional. Hoje, nossa temática, ela vai falar sobre o atendimento omnichannel, né, impulsionado pela inteligência artificial. Só que, em vez da gente partir por aí, né, considerando sua experiência, Eltinho, e a sua também, Cleiton, eu queria que vocês nos ajudassem primeiro a contextualizar como é que é esse atendimento a clientes. Da onde que isso partiu, né? Como é que isso começou, obviamente, há alguns anos atrás. E o que faz esse momento atual ser tão diferente de 10, de 5, de 2 anos atrás? O que mudou? Eu acho que daí a gente, com essa base, a gente pode avançar para um outro ponto, que é como que eu começo a controlar isso daí. Show de bola. Vou deixar o Elton dar um contexto histórico, né? Que tem mais... Só por causa da idade? Só por causa da idade? Tem mais bagagem aí que eu. Ih, vai começar com esse negócio de idade. Bom, apesar dos cabelos brancos, né? Eu tenho 20 anos de trabalho aí voltados para atendimento a cliente e vi muita coisa acontecer. Não iniciei na minha carreira nesse setor e também não vi o nascimento dos serviços, né? Eu cheguei já numa indústria formada com muita tecnologia, mas essa tecnologia avançou de forma drástica, né? E acho que muita coisa mudou. Eu acho que o cliente tem mudado muito de canais, né? A preferência do cliente pelos canais. Hoje o celular, os smartphones, né, estão na mão de todo mundo e tanto aplicativos quanto os canais de interação assíncronas, né, estão tomando a cena. Hoje as pessoas estão cada dia mais conectadas com várias coisas ao mesmo tempo. Então, interagir de forma síncrona com uma pessoa do outro lado não é muita preferência de todos, né? Dependendo da necessidade, do problema que se quer resolver, isso acaba se tornando a única via. Mas o cliente tem buscado interagir pelos canais digitais, interagir de forma cada vez mais assíncrona, entendo eu, e isso tem exigido um desafio muito grande das empresas que prestam serviço. E eu entendo que o nascimento desse contexto de atendimento e serviço a clientes veio muito na indústria de serviços mesmo, ou mesmo empresas de produtos, indústria, que precisavam fazer o pós-atendimento, né, o pós-venda e garantir o sucesso do cliente, que não era um termo utilizado até pouco tempo atrás, né, no pós-venda. Então, e todas as indústrias caminharam para isso, né? As de telecoms muito forte inicialmente, as financeiras,
Antes, eu que venho de banco, eu via muita interação com o cliente para todos os serviços e produtos na agência, presenciais. Isso foi caminhando para os canais de teleatendimento e hoje estão nos canais digitais, né? Eu acho que essa é um caminho sem volta, essa trajetória é um caminho sem volta, e as empresas que se derem bem nesse contexto vão conseguir prender a atenção do cliente, né, e garantir o sucesso do cliente e fidelizar o cliente cada vez mais. Uma leitura que eu tenho complementar, principalmente dentro do contexto da omnicanalidade, é que o comportamento do consumidor mudou ao longo desses anos, né? E ao longo dos anos ele ficou empoderado. Mais canais surgiram e dentro desses canais ele tem a liberdade de expressar e a empresa teve que se adaptar. A organização teve que entender, peraí, o meu cliente quer me comunicar nesse canal, mas esse não é o meu canal de atendimento, ele tem que ir até o meu canal de atendimento. Só que isso ao longo do tempo não funciona, porque o cliente ele quer ir no canal que é mais fácil para ele, onde ele tem maior dominância e principalmente se o canal vai ser resolutivo ou não, porque ele quer resolver o problema dele, independente do canal, o canal tem que ser resolutivo. Então o que eu acompanhei um pouco aqui, principalmente dentro das telecoms, é que o canal que não era resolutivo perdia relevância em detrimento de um canal resolutivo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu tenho a minha central de atendimento, o cliente vai me ligar e eu vou tentar resolver o problema dele. Se de alguma maneira ele me ligou e não resolveu, ele vai para um outro canal. Aí ele vai lá no Reclame Aqui, por exemplo, Reclame Aqui virou um canal de atendimento. Então, nesse sentido, se eu vou no Reclame Aqui e lá eu tenho o meu problema resolvido, num próximo eventual problema, talvez eu nem ligue. Eu já vá direto naquele canal para abrir minha reclamação. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma infinidade de canais. E como que eu agora vou monitorar qual canal que performa, como que ele performa, quais são as métricas que eu vou utilizar, que eu acho que é muito do que a gente vai falar aqui hoje, como que eu vou entender qual canal que realmente está sendo efetivo, né? Então, nesse sentido, eu entendo que as empresas tentaram, né, ou elas, de alguma forma, tiveram que se adaptar ao comportamento desse consumidor. E hoje, com inteligência artificial, conforme a gente vai debater aqui também, não é diferente, né? As empresas estão usando IA não é porque é legal, é porque, de alguma maneira, vai facilitar a vida do usuário lá na ponta. É um pouco da leitura que eu faço. O Elton falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Sobre o comportamento do consumidor. Você também, né, Cleiton? Mas no pós-venda, né? Se você notar, esse comportamento mudou no Brasil, né? Então, no exterior, nos Estados Unidos, a concorrência é muito grande. Nem sei contabilizar a quantidade de bancos que tem lá, né? No Brasil tem pouquíssimos grandes bancos, né? A gente sabe. Então, essa competição que começou a surgir agora no Brasil fez com que o consumidor ficasse mais exigente, principalmente no pós-venda. E aí parou-se de utilizar tanto atendimento, né? Multicanal, omnichannel, seja como for, né? Não apenas no pré-venda, né? Mas também no pós-venda, o consumidor realmente mudou bastante o comportamento dele aí. Sim. É onde eu acho que mais pegou. Exato. Vamos dizer assim. E eu acho que as empresas também entenderam o poder de que é um cliente ativo na base, né? Então, ao invés de tentar ficar buscando novos clientes, o Elton usou um termo aqui que é o do sucesso do cliente, né? Sim. O Customer Success. Então, acho que as empresas entenderam pensando o seguinte, peraí, ao invés de eu buscar novos clientes e fazer com que eu gaste muito dinheiro com a aquisição desse cliente, deixa eu atuar com os meus clientes da minha base e fazer com que ele permaneça comigo mais tempo. A experiência do usuário. Exatamente. Tá, mas peraí, vamos centrar uma coisa. Do que a gente falou até agora, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado. A gente está falando o seguinte, eu tenho uma evolução histórica no qual, à medida que um tempo passou, eu enquanto empresa, eu fui dando mais canal de acesso para o cliente. Então, antes o cliente tinha um canal de voz, que era um canal para ele acionar a empresa, que era voz. Depois ele tinha um canal que era e-mail. Aí depois, então ele tinha voz e e-mail. Depois a gente foi lá e pôs um webchat. Depois do webchat você começa a ter WhatsApp. Redes sociais. Redes sociais. E a coisa foi. Beleza. Só que a gente está num momento em que... e aí a necessidade até então era o seguinte, como eu tenho vários canais, quando eu falo por voz de um determinado problema, e aí eu não consigo resolver, ou eu não consigo chegar ao final, eu vou lá e desligo. E aí eu vou para um e-mail, eu vou para um chat, se a plataforma ela tem uma capacidade de omnichannel, a empresa consegue entender que o Cleiton, ele entrou em contato na voz,
que ele não teve ele não seguiu um fluxo, uma jornada de sucesso, que ele está tentando por outro caminho e ali ela pesca, ela tem as estratégias dela. Sim. Até aí todo mundo concorda. Tranquilo, é o contexto, né? Beleza. Eu só o contexto. abriria um parênteses, você falou que as empresas ao longo do tempo foram oferecendo novos canais para o cliente, até com base no que o Cleiton trouxe, né? O cliente foi migrando, foi escolhendo novos canais, redes sociais, por exemplo, a empresa teve que ir atrás do cliente, porque o cliente foi para lá primeiro do que as empresas. Na verdade, é uma escolha Isso é do uma boa. público, né? A empresa está tendo que se adequar à mudança de comportamento, ao perfil. Beleza. Exato. A inteligência artificial nesse contexto. Vamos fazer o primeiro ponto então a gente tinha esse cenário e agora a gente tem a aplicação de inteligência artificial de várias maneiras. É consenso de todos aqui que essa inteligência artificial, ela mudou essa relação, essa dinâmica de atendimento, mudou muito, mudou pouco ou não mudou nada? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Bom, eu acho que mudou, mas existe acho que muito além do que mudou, eu acho que é o que vai vir a mudar num futuro não tão distante. Mais né? ainda, né? Mais ainda. Então, acho que a gente já tem um caminho percorrido que é extremamente relevante, mas o que eu enxergo da inteligência artificial, principalmente dentro do contexto do atendimento, se relacionando com o cliente ali, ainda é um futuro que está por vir, que eu acredito que vai ter muita mudança, muita relevância. Né? Então, por exemplo, hoje, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma fintech que está criando uma inteligência artificial dentro do WhatsApp para fazer transações financeiras, bancárias. É um banco dentro do WhatsApp. Chama Meg. Tô aqui fazendo propaganda com os caras, de graça. Um jabazinho. Um jabá pra Meg aí. Cadê o iFood? Mas a Meg, cara, é sensacional. O que esses caras estão fazendo dentro do WhatsApp é impressionante, usando inteligência artificial. Transações financeiras que eram extremamente complexas, uma simples foto, a IA consegue reconhecer essa imagem e fazer até o Pix pro cara. Eu não conhecia, é americana? Brasileira. Imaginei, né? O WhatsApp explorado aqui na Índia, né? Total. Que Chama Meg, Magi, né? Então a galera chama de Meg. M-A-G. M-A-G-I-E. G-I-E. Meg. Aí a pronúncia, tem gente que chama de Meg, tem gente que chama de Magi, enfim. Mas eu chamo de Meg aqui, que é o que a galera chama lá. Mas assim, o que esses caras estão fazendo dentro do WhatsApp é impressionante. O nível de qualidade que eles estão fazendo é muito impressionante mesmo. Aí, o que eu acho que diferencia e por onde que eu enxergo que tem um caminho longo a percorrer? Aí eu vou fazer um jabá do que eu faço, né? Que é a experiência do usuário. Eu acho que tem muita gente trabalhando com tecnologia, mas que não entende do comportamento humano, de que entende o que essa pessoa está tentando realizar. Qual que é a tarefa que essa pessoa está tentando realizar? E aí, treinar a IA para poder entender esse contexto e alcançar o resultado final, que é o complexo. Esses dias eu tive a oportunidade de falar com o Garcia no webinar. Cara, um teste de um produto que a gente está criando lá, a gente tinha feito mais de 4.000 testes para deixar ela redonda, né? E isso nós estamos falando de um produto que está nascendo agora. Então, o que ela vai evoluir ao longo desses anos ainda é muita coisa. Mas acho que pegar a visão do Elton aqui vai ser fundamental também. Imagina, eu concordo com o Cleiton. A IA, ela traz um potencial. O Cleiton trouxe sobre o empoderamento do usuário, né, do cliente, do consumidor, migrando de canais e a empresa tendo que se adequar para atendê-lo onde ele queria, da forma que ele queria. Eu entendo que a IA ela vem para ajudar a empoderar novamente as empresas para conseguir entender o cliente delas e o movimento deles. Porque o cliente está na rede social, ele tem um comportamento nas suas redes sociais, ele tem um comportamento nos canais, ele tem o seu comportamento de usuário, de uso do produto, de uso do serviço. Isso tudo vira contexto para um bom atendimento. E até fiz um esqueminha aqui, né? Para a gente ter um bom atendimento, é muito importante a gente entender, além da solicitação do cliente, a expectativa dele. Entendendo o que ele não me pediu e qual que é a expectativa do que ele quer que eu faça em cima do pedido dele, porque às vezes ele me pede uma coisa, mas ele não deixou clara a expectativa. Eu vou contextualizar, vou trazer um exemplo para vocês entenderem. Só que com base nessa demanda dele, nessa expectativa, eu preciso entender o contexto que ele está,
preciso entender dentro de casa, né, como é que ele está, a experiência dele usando o produto, o que aconteceu, ele está com o produto bloqueado, ele está com limite estourado, seja lá qual for o produto. Entender o perfil dele. O contexto dele. Ele está me chamando, ele está me ligando, me pediu algo, mas se eu não entender como é que está a vida dele aqui dentro de casa, com o meu produto, com o meu serviço, com o que eu oferto para ele, eu vou ter dificuldade de entender o que ele está me pedindo. Então, eu preciso entender o contexto dele aqui, o contexto dele lá fora, o que ele me pediu, e eu preciso ter muito claro também quais são as minhas políticas. A gente está falando aqui de empresas de serviço, né, telecoms, financeiros e outras de produtos. Eu preciso entender quais são minhas políticas, o que eu posso, o que eu não posso, até o limite que eu tenho para atender esse cliente dentro do que ele me pediu. E aí, com base nisso, eu preciso tomar uma decisão de ação. Seja resolver o problema, seja endereçar para alguém analisar e resolver. Se eu já tiver inteligência suficiente para tomar essa decisão, ótimo. E aí eu acho que potencializa drasticamente essa tomada de decisão lá na ponta. Então, eu acho que empodera as empresas para resolver o problema do cliente mais cedo. E vou trazer um exemplo só para ajudar a contextualizar. Quando o cliente me pede, por exemplo, eu tenho uma despesa que eu não reconheço aqui no meu cartão. O fato dela me falar isso já me endereça para uma área que me precisa, primeiro, analisar por que aquela despesa ele alega que não é dele, se realmente não é dele, despesa ou débito, e eu preciso tomar uma ação em cima disso para reverter. Agora, o que ele espera? Ele espera que eu não cobre na próxima fatura? Ele espera que, se ele já pagou, ele espera que eu devolva? Ou não, eu posso deixar para descontar na próxima fatura? A expectativa dele não está clara. Ele só me falou que aquela despesa não é dele, que aquele gasto não é dele. Então, eu preciso entender a expectativa dele. Então, dependendo, se aquele evento gerou um bloqueio de conta, um bloqueio de cartão, um bloqueio de linha telefônica, eu fiquei com as linhas telefônicas da minha família inteira bloqueadas por 15 dias por um erro da empresa. E eles não conseguiam entender o erro, o contexto, e precisou de dois ciclos de análise para chegar na solução. Então, eu entendo que a IA potencializa isso drasticamente para, tanto ajudar o cliente a resolver rapidamente, entender o contexto e já dar a resposta e conversar com o cliente para capturar isso e dar a resposta correta, quanto para ajudar quem vai fazer a análise na tomada de decisão, se ela não tomar sozinha. Eu gostei bastante dos exemplos que fugiram daquele contexto onde todo mundo pensa que a IA vem para substituir a mão de obra humana só dentro do bot e tudo mais. Mas nessa análise de contexto, né? Análise do perfil de contexto. De perfil já é utilizado demais nas redes sociais, né? Faz uma pesquisa, Sim. Já começa a aparecer coisa do seu interesse lá e tudo mais. Mas imagina a plataforma onde você centraliza toda a comunicação. Todo o resultado de toda a conversa que você teve com seus clientes. Todas as interações realmente e necessidades dele. Então, a riqueza dessas informações para gerar insights, oportunidades, né? E aprimorar a experiência dos usuários a partir dessas informações num treinamento de IA. Realmente fica bem legal, cara. Transforma. Nossa, transforma o atendimento. Então, mas gostei do que vocês falaram, me deu alguns insights bons para pensar. E aí, nessa linha, né? Se a gente está falando, poxa, eu tenho empoderamento das empresas, que ela passa a ter uma melhor entendimento de quem é o cliente, e eu vou pôr grana nisso, porque hoje o ponto da inteligência artificial é o treinamento, né? Você gastou 4 mil... Processamento também um pouco, né? Mas você gastou 4 mil... Fez 4 mil testes para refinar o que nem saiu como produto ainda. Então, precisa ter volume de dados, precisa ter volume de um monte de coisa. E você acaba colocando grana enquanto empresário, enquanto sem PJ, apostando em tecnologia ou apostando em tecnologia com processo. E aí, como na visão de vocês, quais seriam alguns dos indicadores, né, dos KPIs que são importantes para poder fazer o acompanhamento dessa inteligência artificial ou desse cenário, dessa estratégia? Eu não vou nem falar da inteligência artificial, dessa estratégia. Assim, eu, enquanto CNPJ, né, como consultor, uma empresa, eu sei que a gente tem diferentes tipos de empresas com diferentes tipos de cenários, mas se vocês puderem ou pudessem elencar 2 ou 3 KPIs que seriam globais, digamos assim, na opinião de vocês, quais seriam esses KPIs? Qual que seria a visão que seria boa ou pelo menos oportuna para começar? O que você acha, Cleiton?
Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a bola pro Elton, porque aí eu vou traduzir isso numa linha do tempo, pra você poder entender. Porque o Elton vai trazer alguns indicadores e eu vou sentar esses indicadores na jornada do cliente para todo mundo estar em casa aí, escutando a gente, para poder entender como é que isso pode ser aplicado na prática. Pode ser? Claro, vamos lá. Vamos lá, Eltinho. Então vamos. Ó, isso aí não foi ensaiado, né? Não, e nem devia ser, né? Bom, eu coloquei como prioridade aqui na hierarquia desses indicadores, poucas empresas medem isso, tá? Que é o esforço do cliente, a medida de esforço do cliente. Nós estamos numa era que está todo mundo ocupado, ninguém quer gastar tempo e esforço resolvendo problema. Espera-se que não se gere problema, que quando ele tem uma necessidade, ele entra em contato para atender uma necessidade nova, para aumentar o relacionamento, não para resolver problema, né? Então, eu entendo que quando o cliente precisa da empresa, ele não pode ter esforço. E esse é até eu li um artigo da Harvard Business Review que comentava que esse indicador mede muito mais o potencial desse cliente te recomendar do que o próprio NPS. Quando ele afirma para você que o esforço dele foi muito baixo para resolver o que ele queria, ele tem muito mais propensão de te recomendar do que quando você pergunta para ele, você recomendaria? Ele fala que sim, mas na prática nem sempre ele pode fazer. Então eu colocaria como no topo da hierarquia... Ninguém tem dúvida disso, né? Ninguém tem dúvida. Bom, é coisa fácil. Exato. E a pergunta Verdade, é simples, né? Qual foi de 0 a 5, de 1 a 5, qual foi o nível de esforço que você teve para resolver o que você queria? Essa nota vai te dar a propensão que ele tem de te recomendar ou não. Sem falar no feedback de melhorar seu processo, né? Opa, peraí que tem oportunidade aqui. Se ele está tendo muito esforço, exato. Você precisa melhorar. Boa. Então, isso daí tem para mim... criar outro indicador aí, outro tipo de pesquisa, né? Exato. Gostei. E aí, quando a gente fala de plataforma omnichannel com inteligência artificial, as chances da empresa conseguir minimizar o esforço do cliente aumenta muito. Se ela ficar focada no canal tradicional dela, se ela ficar focada nas soluções dela, só no atendimento humano, que é muito bom, é importante para o relacionamento da empresa-cliente, quando necessário, mas para resolver rápido, para pegar todo esse contexto e no canal e na hora, no dia que o cliente precisar, ele vai precisar de inteligência. Inteligência sistêmica, inteligência de jornada, inteligência de processo, inteligência artificial também para conseguir capturar o contexto, passar para a empresa todas essas informações e garantir a resolução dentro da expectativa do cliente, não necessariamente do que ele te pediu. Perfeito. Deixa eu tentar traduzir isso aqui agora para a prática de como que a galera pode aplicar no dia a dia aí. Basicamente é o seguinte, pensando num ponto de vista de governança de métrica, a gente precisa atender a jornada desse cliente em 3 etapas fundamentais. Pré-serviço, antes dele comprar, durante o serviço, quando ele está tendo experiência comigo, e no pós-serviço, que foi o que o Elton falou ali, no pós-atendimento. Então a gente tem que ter a visão dessa jornada como um todo. E muitas empresas não conhecem essa jornada desse cliente, não sabem quanto tempo que ele permanece em cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, se a gente pensar lá no C-Vortex, por exemplo, virei um lead. Depois que ele vira um lead, para ele vai para quem? Ele vai para um SDR. O SDR que qualifica ele, se ele tem potencial ou não, a partir disso ele vai para um closer. Quando ele vai para um closer, ele começa a elaborar ali as propostas. Depois que elabora a proposta, eu vou para um piloto, ele vai fazer um teste na minha ferramenta. Então, tudo isso aqui são etapas da jornada do cliente no pré-serviço. O cliente nem comprou. Você está fazendo investimento nesse cliente. Né? Você está dispondo o seu time para poder, de alguma maneira, trazer esse cliente para dentro. Então, ao longo desse processo aqui, o que a gente consegue fazer? Mensurar cada um desses momentos. Então, por exemplo, qual que é o nível de esforço de um cliente do C-Vortex, por exemplo, para assinar um contrato? Que é o que ele comentou aqui, né? Que é a métrica do esforço, que é o CES, que é o Customer Effort Score. Então, eu quero saber qual que é o nível de esforço dele num determinado momento da jornada. Eu consigo ir lá e falar o seguinte, beleza, agora que eu tenho a jornada desse cliente como um todo, qual que é a melhor métrica para eu aplicar em cada momento da jornada? Então, ele acabou de sair de uma reunião, por exemplo, com o meu SDR. Deixa eu mensurar a satisfação dele com essa reunião. Quão satisfeito ele ficou? Né? Depois que ele foi, por exemplo, acessar a documentação de APIs para poder fazer uma integração com o sistema dele. Sei, cara, qual que é o nível de esforço de entender essa documentação? Então eu consigo entender, de acordo com a jornada,
qual que é a melhor métrica, né? Então, quando o Elton fala do NPS, por exemplo, não é que uma métrica é melhor que a outra, né? A grande questão é a composição do uso dessas métricas em momentos específicos da jornada dele. Então, quando que eu uso o NPS? Eu uso o NPS a partir do momento que esse cliente já tem um ciclo de relacionamento comigo. E aí eu quero saber se ele vai, de alguma forma, me recomendar. Só que a gente vê NPS sendo feito num processo da jornada que às vezes a gente nem comprou, o cara quer saber quanto que eu recomendaria. Não está no lugar certo. Né? Então, eu acho que tem dois pontos aqui quando a gente pensa em métricas. Primeiro, métrica de negócio. Qual que é o indicador de negócio que eu quero mensurar? Por exemplo, se eu fosse fazer uma jornada hoje do Civortex, eu olharia quanto tempo que esse cliente demora do lead até o cash. Quanto tempo que ele permanece em cada etapa. Então, eu consigo olhar para uma métrica de negócio. Tempo. Que é tempo, no final do dia, é dinheiro. Porque quanto mais rápido ele entrar, mais rápido o dinheiro entra na minha conta. Então, o lead to cash, né, do lead até o dinheiro entrando, o tempo é menor. Então, são métricas de negócio. Só que ao longo desse processo, eu posso colocar várias métricas de experiência para que eu melhore a experiência do meu cliente e, consequentemente, consiga converter mais rápido. Então, esse é um pouco da visão que eu tenho de métricas. E aí, quando a gente vai para a inteligência artificial em si, a gente pode discutir outras métricas para poder mensurar se ela está performando ou não. Qual seria alguma dessas outras métricas? Por exemplo, quando a gente olha a taxa de conversão. Hoje a taxa de conversão, para mim, é uma das principais. Quando eu olho, por exemplo, principalmente na entrada do lead ali, né? Entrou um lead, desses leads, quantos que realmente preencheram todas as informações ali? Então, nesse caso hoje, por exemplo, que é um case até que eu compartilhei com o Garcia, o que a gente olha? A gente olha taxa de conversão e taxa de abandono. Então, nesse momento, quando o cliente abandona, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar um ativo para ele para tentar resgatar esse cara para continuar a conversa e continuar a interação. No que a gente está fazendo lá, uma outra métrica que a gente mensura, que é o seguinte, só para dar um contexto aqui, a gente olha o cliente que está interessado em comprar um imóvel. Então, ele chega num determinado ponto da interação que a gente precisa coletar os documentos desse cliente para poder identificar se ele tem crédito ou não disponível para o mercado. E ele tem que me mandar um monte de documento. Só que para eu conseguir capturar esses documentos com ele através do WhatsApp, lá com a inteligência artificial, é extremamente complexo. Então, nesse momento, a gente tem uma taxa de abandono alta. Só que aí, nesse ponto, o que eu preciso fazer? Como que eu melhoro a experiência dele para que ele consiga fazer essas interações comigo de maneira contínua ali, não abandonar. É como se ele estivesse abandonando o carrinho ali, né? Então, não abandonar, fazer com que ele, de alguma maneira, entregue esses documentos que eu preciso. Então, ali, eu vou mensurando cada etapa para poder entender de qual documento que a IA está performando e qual que ela não está performando. Então, nesse contexto, eu consigo olhar para cada documento e saber qual que é a taxa de resposta de cada documento. Então, por exemplo, eu tenho lá, de CPF, eu tenho uma taxa de 80% de resposta. Só que quando eu chego lá no imposto de renda, declaração do imposto de renda, aí cai. Cai pra caramba. Por quê? Porque é um documento, às vezes, que é sensível, o cara não tem esse documento na mão, ou às vezes ele não sabe nem o que é isso, né? A gente teve um case, isso é interessantíssimo, cara. O cara mandou em áudio, que a gente tem capacidade de ouvir áudio. Tava escrito lá que ele tinha que mandar o olerite. Ele mandou perguntando assim, ó, o que é esse tal de Holy Height? Usuário, usuário, né? Você tem de tudo quanto é maneira, né? Pessoas de... Brincadeira. Na hora que a gente olhou, sorte que era áudio, porque se ele tivesse escrito pensando Holy nos Height... curador de IA, cara, pegando isso aí, vendo pra aí. Vou ter que melhorar. Mas eu acho que o grande desafio é levar a galera da engenharia para o contexto do atendimento. Sabe? Tipo, quando eu trabalhei muito em call center, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava numa empresa é ir lá para atendimento, sentar e fazer carona. Eu fazia muita carona, porque na carona eu aprendia demais. É igual agora que a gente foi criar essa IA para o mercado imobiliário, cara, eu fiquei dentro do imobiliário. Hoje eu fico praticamente o dia inteiro dentro do imobiliário, entendendo o comportamento dos corretores, entendendo como é que é o comportamento do cliente, como que ele manda o documento, o que ele não manda, qual que é a restrição que ele tem. E aí, ao longo do processo, a gente vai fazendo isso evoluir. Um ponto que eu acho que é extremamente importante, e para quem quer investir em IA, eu acho que esse é o recado, que eu comentei no começo, que é assim, esse cliente nosso, o que a gente faz lá? A gente vai mandando os documentos e já vai salvando direto no CRM dele. E isso em tempo real. Então, quem está nos bastidores aqui vai acompanhando e vai vendo os documentos sendo salvos. E falou assim, cara, se a gente está fazendo isso agora, imagina daqui a um ano, o quanto que ela vai evoluir. É o quanto que a gente vai conseguir fazer isso mais rápido, com mais qualidade, com mais eficiência. Então, acho que essa é a grande questão da inteligência artificial, né? É aplicar, é medir, testar, validar, coletar essas hipóteses e melhorar de maneira contínua. Então, pessoal,
ouvindo tudo isso aqui de vocês, eu entendo que os indicadores não são só pré-fixados, né? Eu vou ter indicador de acordo com cada modelo de negócio. Então, Exato. tem os indicadores que são em função do negócio de venda de imóveis, né? Indicadores em função do negócio bancário, telecom, seja o que for, né? Claro que cada business específico, né? É isso Sim. mesmo? Tô É correto? isso. Vão ter seus indicadores específicos. E de cada processo, né? Isso. O Cleiton deu exemplo aqui do processo de aquisição, né? De onboard, de venda. No pós-venda, eu também tinha selecionado 2 aqui para a gente comentar. Um deles, no pós-venda, é o rechamada. Quantas vezes o cliente precisa entrar em contato comigo para resolver o mesmo problema? De novo, nós estamos aumentando o esforço dele, né? Então, quanto mais a gente consegue aumentar a resolutividade no primeiro contato, resolubilidade, menos esforço ele vai ter. Se eu tô nervoso com um serviço, cara, eu vou no Reclame Aqui, eu vou no saque, eu vou no e-mail, eu vou no você vai WhatsApp, eu mesmo, faço Garcia. uma É isso aí, tsunami sério. de reclamação. É importante unificar isso, Já senão vi. vai ter o esforço multiplicado por 10. Eu quero dar isso. trabalho para a empresa Exato. também. Passar Então, raiva neles também. Esse é um indicador que a gente tem, a empresa precisa acompanhar. Aham. E entendo que a omnicanalidade e a IA tem potencial gigantesco de ajudar a resolver. E a transferência também, às vezes mesmo em canais digitais, é muito comum você começar a navegar num fluxo de atendimento, de pós-venda, de resolução de problemas, e você ficar sendo jogado de um lado para outro, mesmo em canais digitais. Porque às vezes você não tem, as soluções não estão adequadas para entender exatamente a linguagem do cliente, né? A diversidade que a gente tem hoje no Brasil e de culturas, eu gosto de sempre trazer um exemplo. Numa das operações de atendimento a cliente de cartões, a gente tinha o programa Fidelidade, que tinha um determinado nome lá, numa das empresas que eu trabalhei. E o atendimento eletrônico de voz, ele dava uma opção 3, 5, não lembro qual era a opção, para ele falar do programa XPTO. E quando a gente descia, e a gente via que tinha muita transferência, ele falava com o atendente e tinha muita transferência para essa área que tratava o serviço do programa de fidelidade. E aquilo me intrigou. Por quê? Por quê? Se ele tem a opção lá para ir direto, por que ele passa primeiro para um outro operador, para um outro atendente e precisa ser transferido? Vamos investigar. Vamos investigar. Fiz igual o Cleiton falou. Fomos lá, ouvi a ligação. Quando o cliente era atendido, ele falava, eu gostaria de transferir meus pontos para a companhia tal ou resgatar meus pontos. Então, ele dava o nome da ação que ele queria fazer. Ele não dava o nome do programa. E o atendimento eletrônico falava o nome do programa. Não dava ação. Nós fomos lá, simplesmente mudamos para transferir seus pontos, resgatar seus pontos. Aí a gente começou a falar a língua deles, a linguagem do cliente. Acabou o problema. Acabou o problema. O cliente foi atendido no primeiro contato. Mudança simples, que gera um resultado muito grande. E com IA, isso poderia ser facilitado consideravelmente. Mas não conseguimos fugir ainda do curador, né? O cara que precisa curador. identificar isso, fazer todos os ajustes, evolução contínua, né? Você falou de tantos mil treinamentos aí, né? Treinamentos e processamentos, né? Sim. E continuamente vai ter que continuar aí. O negócio muda, né? A linguagem muda, o comportamento do cliente muda e precisa ser adaptado sempre, né? Agora eu vou pegar vocês. Então, vamos lá. Você viu que ele tá fazendo o papel de tentar colocar a gente em fria, né? Não, na verdade não. Eu vou tô te ajudar, aprendendo. David. É porque à medida que vocês vão falando, eu vou tendo insights, vou pensando mesmo. Falando, porque a gente veio discutindo sobre algumas coisas sobre KPIs, como é que controla isso, como é que controla aquilo. E assim, a gente sabe que KPIs, manter uma cesta de KPIs atualizadas de informação, não é uma coisa, não é uma Coca-Cola, não é uma coisa que você toma fácil todo dia. Você tem que ter uma base de dados, essa base de dados tem que ser alimentada no período X, você tem uma base de cálculo para chegar naquele indicador, e aí, se você tem um indicador é uma coisa, se você tem 2 indicadores é uma outra coisa, se você tem 200 indicadores, tem 2 problemas. Um, ao meu ver, é o esforço de você atualizar todos, Sim.
e depois de fazer a correlação dessas informações. No meio daquilo tudo, né, eu tenho 200 opções. Né, o que eu olho? Por isso que quando você vai em algum determinado lanchonete, ele dá pouca opção. Você quer isso ou quer aquilo. É mais fácil, até para o cara escolher, do que você ter muitas opções. E você, Garcia, que tem aí um tempão de atendimento, se você pudesse escolher alguns KPIs para você não olhar, você fala, cara, isso é normal, o pessoal olha, mas isso não gera valor absoluto. Você acha que isso existe? Acho que a primeira pergunta é, tem algum KPI que não gera necessariamente valor e que você não usaria? Você fala, cara, eu não gastaria meu esforço para fazer isso, não. Pegaria algum outro KPI que me ajudaria a ver a mesma informação de maneira direta, indireta? Ou como é que você vê isso? Era pra pegar a minha ou Não, acho que primeiro você. Primeiro você. Tá bom. Não, mas é Eu opinião vou ser- sincera. Eu vou ser bem sincero, David. Eu sou da área de tecnologia, mas antes disso, eu me apego muito ao negócio, que é o que para mim driva realmente o que vai ser feito, implementado ou medido, né? Um KPI que não gera valor, eu sequer elencaria ele no meu conjunto. A resposta bem Mas sim. tem algum que você fala assim, Que olha, eu- poxa, esse KPI aqui, saber a quantidade de tempo que o cliente falou tal palavra. Vou dar um exemplo, bem estrujo. Gostei Tem do seu exemplo, algum me fez exemplo lembrar... que você fala, cara, isso aqui é legal de ter, mas o esforço de você fazer isso, faz um outro que você faz melhor, vai gerar mais valor para o negócio. Tem coisas que realmente eu vi acontecer nesse longo tempo meu de atendimento que é meio que por luxo, vou chamar de luxo, né? É isso. Luxo. As pessoas conseguem, É uma querem boa palavra. medir, verificar as coisas por simplesmente Boa. achar aquilo legal, interessante, É a mas que métrica realmente de vaidade, né? de vaidade. Não É. agrega valor, né? E você me fez lembrar de uma coisa que eu achava meio absurda, né? Lá no início, começando a transcrição de texto, acho que tem uns 15 anos atrás, né? Então, o pessoal não conseguia entender o potencial disso, ainda não havia aplicação de IA ainda para transcrição de texto. E se gerava indicadores do tipo, se o operador está falando algum palavrão durante, né? Atendimento. O atendimento, né? Então, as pessoas usavam a transcrição de texto que era dito em voz, né, para poder fazer busca desse tipo de coisa, ao invés de preocupar se o operador, o seu cliente estava citando a concorrência, que é muito mais importante, né? Não quero mais a internet X, eu quero a Y. Ou você está falando que o concorrente é mais caro, mais barato, ou você está reclamando, né? Então, eu ficava procurando por... Se o cara estava seguindo um script, então eu via que haviam buscas, não haviam indicadores que realmente drivassem o negócio, que gerassem insight para mudança dos meus processos ou melhoria, e ficava meio que ciscando, procurando agulha no palheiro por vaidade, só para eu tenho speech analytics, olha que legal. Já vi aqui, ó, hoje falaram a palavra, né, X, 10 vezes. 10 vezes aqui, foi o fulano, vamos mandar ele embora. Às vezes é o cara que mais vendia, não sei, né? Mas que usava um linguajar talvez mais agressivo. É isso. Cara, eu Acho tenho que- alguns aqui. Qual? Tenho vários. Que é o seguinte, o que eu costumo fazer antes de implementar um indicador? É tentar entender qual que é o acionável que ele vai me dar. Então, eu vou conseguir fazer alguma Ação, né? ação com isso. Perfeito. Né? Então, se eu não tiver um acionável em cima daquele indicador, não faz sentido eu mensurar. Vou te dar um exemplo. Hoje a galera usa muito análise de sentimento. Cara, eu tava pensando nisso agora. Eu falo porque isso é muito situacional. Entendeu? O cliente tá... O análise de sentimento dele tá nervoso. Cara, mas ele tá numa fila de um problema. Feliz naquele momento ele não tá. Vai tá. E dependendo da história de vida dele, ele não tá bravo nem com a empresa. Mas todo mundo Tá. quer, né? É um Então, vaidade. mas aí Não, que tá. É bom, é legal. Aí que tá, saber. não, eu posso. É legal saber, mas o que eu vou O que fazer eu com mudo isso? com isso, né? Entendeu? Qual que é o processo que eu ponho? Atende com um sorriso na voz? Eu já faço isso. Né? Então, a ponto, tipo, eu como fornecedor do lado de cá, eu entrego. Você quer ver a gente tá aqui. Agora, o que você vai fazer com isso? Quão acionável isso é para você tomar uma decisão na sua empresa? Análise de ocorrência, mesma coisa. Eu lembro de uma empresa que a gente trabalhava, que lá não chamava ocorrência, que tipo, tudo que tinha na hora ia... Você não lembra disso que acontecia lá, mas- lá naquela empresa Cleide, onde a gente trabalhou? ocorrência, mas só para entender. Ocorrência, por exemplo, vou pegar
Vamos pegar um exemplo de uma pesquisa de NPS, que eu rodei a pesquisa e coletei lá os comentários desses clientes, né? Então tem todos os comentários lá. Agora eu vou clusterizar esses comentários, eu vou analisar quantas vezes apareceram a palavra atendimento, quantas vezes apareceu a palavra, por exemplo, nível de serviço, quantas vezes que as pessoas foram falando. Então a gente clusteriza isso e organiza. Aquela Tipo, nuvem de palavras. Como tem a nuvem de palavras também, que você não faz nada com aquilo. E tem a Opa, tabulação. faz, põe na apresentação. Aquilo lá, né? Você põe na apresentação e fala, olha, isso aqui, ó. Ó, tá, Rapaz, se repetiu a mas no palavra. PPT fica bonito. cara. E quanto maior, mais significa. Isso aí você não faz nada com Bom aquilo. dia. O que mais apareceu? Cara, isso aí eu já vi. Eu tiro o bom dia porque não vale, vai. Eu tô tentando categorização. Categorização. Cara, a gente fazia análise de categorização de URA. Eu olhava para aquilo e falava, o que eu vou fazer com isso? Eu não conseguia ter ação nenhuma com aquilo lá. As pessoas me procuram, a maioria das pessoas me procuram para pegar a segunda via de fatura. Tá, beleza. E aí, o que você vai fazer com isso agora? A maioria dos meus atendimentos são segunda via de fatura. Nossa, que novidade. Aí tem 10 anos que o cara analisa aquilo e fala, não, minha maior ocorrência aqui é segunda via de fatura. Maior quantidade de atendimento é segunda via de fatura. Mas e aí? Posso dar uma ação Claro. para isso? Poxa, eu pegaria todos esses caras, me elencaria todos esses clientes que com certeza são recorrentes todo mês. E 2 dias antes eu mandava fatura para esses caras já. Então, Pra poder gerar uma ação, né? Não, mas Poxa. o cara já recebeu a fatura. Ele tá querendo a segunda via. Não vai, A toma de segunda novo. via. E aí, é mesmo, né, e você tá verdade. partindo do pressuposto que às vezes você Poxa. tem um ferramental para falar com ele. Para você mandar uma comunicação ativa, para você fazer um monte de coisa. É isso que o Cleiton tá dizendo. Muitas das vezes você monitora algo que você não vai conseguir fazer nada dentro de casa naquele momento, quer seja por uma restrição orçamentária, técnica, processual ou de negócio, ou regulamentar. A própria lei impede muitas das vezes, você não vai fazer nada com aquilo, mas o cara fala, pô, eu tenho que olhar isso daí porque outras empresas do mercado usam, isso é normal a gente saber esse indicador. Ou pior, tá no bônus do executivo. O executivo, ele tem que entregar aquele indicador num resultado X, mas que no fim das contas não tornou ele mais relevante no mercado, não melhorou o atendimento dele, mas está no bônus dele, então vai entregar. Aí o Cleiton entra no WhatsApp e fala, já sei, Cleiton, é a segunda via. toma aqui. Passa, É mesmo antes, cara já crachá. antes. Mas eu acho que um ponto aqui, até para deixar o Elton falar também, que eu acho que é interessante, que é o seguinte, o dado, ele é importante? Eu tenho que olhar para o dado, mas para qual dado que eu estou olhando? Então, por exemplo, se eu estou numa empresa de atendimento e a galera está olhando lá, quais são os maiores ofensores aqui da minha operação? Então tem segunda via. E ele olha aquela segunda via ali, tem 10 anos que segunda via já é o maior ofensor dele, ele não consegue resolver. Só que ele fica olhando só para aquilo, ele não consegue pensar em mais nada. Então, vou dar um exemplo de um case que a gente tem também, que eu acho essa história sensacional, que é o seguinte. A gente foi olhar para um outro setor para poder entender qual que era o maior nível de ofensas para ele. Na época a gente foi no jurídico e falou assim, olha só, em casos extremos, em caso em que o cliente entra com uma ação judicial e nós perdemos, quais são os casos? Mudou o game. Porque ele não vai entrar numa ação judicial com segunda via de fatura. Eu vou entrar numa ação judicial que eu não recebi segunda via de fatura. Só ali já gerou um monte de oportunidade para a gente poder resolver. Nesse caso especificamente, para tentar encurtar, a gente conseguiu reduzir 2 milhões de custo lá por ano, olhando para um caso que era maior ofensor dentro do jurídico. Eu não estava olhando para o atendimento, estava olhando para o negócio, estava olhando para o cliente. Então, a mensagem que eu deixo aqui, e o Elton, a gente já fez alguns projetos nesse sentido, de tentar reduzir Bacen, né, que é casos extremos. Então, pensa num caso extremo. Entrei com uma ação judicial, caso extremo. Entrei no Bacen, caso extremo, ou qualquer órgão regulamentador. Né? Fui no Reclame Aqui, casos extremos. O cara está indo lá e está expondo a sua marca. Então, nesses momentos ali, você vai ter lá dentro do Reclame Aqui, você vai ter uma série de coisas que são maiores ofensores. Se você for para o Bacen, já é outros itens que são ofensores. Se você for para uma ação judicial, são outros itens que são ofensores. Então, para qual dado que eu quero olhar? Para qual informação que eu quero trazer? Para qual problema que eu quero resolver dentro da minha organização? Acho que é um pouco da provocação que eu faço aqui. Bacana. Bom, tentando responder a pergunta e corroborando aqui com o que o Cleiton trouxe, eu não descartaria nenhum indicador. Para o meu trabalho, eu preciso ser analítico. E para mim é o seguinte, nós temos que olhar primeiro para o negócio.
o negócio tem que saber para onde quer ir. Temos que ter indicadores-chave para a gente saber se está indo bem. Na nossa bússola, o esforço do cliente, a retenção, alguns indicadores-chave de negócio, crescimento de base, de faturamento, eu tenho que ter isso como norte. Se algo vai mal, eu preciso estar amparado para conseguir fazer uma análise e entender o que não está indo bem. Quando o cliente me responde que ele está tendo muito esforço para ser atendido, eu tenho que saber onde é que eu estou errando, porque isso é muito vago. Quando ele me responde que ele não tem esforço, eu praticamente não preciso me preocupar tanto com o detalhe. Quando ele fala que ele tem gasto ou me dá um NPS baixo, o que eu tenho que fazer? Entender por que ele me deu isso. Aí eu tenho que aprofundar. Se eu não tenho um leque grande de indicadores, como é que eu vou entender onde é que eu falhei com esse cliente? A menos que eu volte lá nele e pergunte onde é que eu falhei, ou que ele me dê detalhes. Sim. Então, eu preciso ter dentro de casa instrumentos que eu vou olhar quando necessário para fazer a análise e chegar nas causas que estão levando o meu cliente a sair, a meus indicadores de negócio não performarem muito bem. O Cleiton trouxe o exemplo de reclamações, né? Trabalhei muito tempo com reclamações. Essa é uma das especialidades nossas e é muito interessante. O cliente que reclama, ele deu muita chance para a empresa para resolver o problema dele. Muitas chances. E a empresa falha, peca em vários pontos. Então, se eu não tenho alguns indicadores aí que me ajudam, o próprio TMA, o próprio tempo de atendimento, o rechamada, se ele está rechamando, é sinal de que em algum momento ele vai cair numa outra instância, numa outra reclamação, às vezes até numa causa cível, que acaba gerando um desgaste muito grande, um prejuízo de imagem e um prejuízo financeiro. Então, e de todos os estudos que eu fiz, são 2 fatores que fazem o cliente não levar um problema sério para frente. A maior parte dos nossos clientes aceita um erro da empresa. Ele não aceita a indisponibilidade da empresa para resolver. Nossa, e isso é fatal. Ele me dá a chance de errar. Eu vou anotar isso. Ele não me dá a chance de não me esforçar para resolver. Então, quando você consegue, em toda a jornada dele, mostrar capacidade de resolver, interesse de resolver e agilidade em resolver, você ganha o cliente. Você evita que você retém esse cliente. Quando ele não sente confiança que você vai resolver, ele vai para outra instância, ele vai para o Reclame Aqui, ele vai para o Bacen, ele vai para o Anatel, ele vai para outra instância porque ele não confiou na empresa para resolver. Se ele sente essa confiança, ele te espera, inclusive. Agora, se você passa essa confiança e resolve rápido, ele nunca mais deixa aquele canal, nunca mais deixa aquela empresa, porque ele sabe que até agora, né, a maioria das empresas não tem isso, não oferece normal, isso. Né? É normal. Então, voltando para a pergunta, eu gosto de ter todos os indicadores à minha disposição para usar quando necessário. Se eu estou vendo que o indicador de negócio está indo mal, eu preciso descer num nível que me mostre onde é que eu estou errando para eu ajustar. Você teve 3 respostas distintas, né? Diferentes. Quem não elencaria indicadores que não vê necessidade, quem não dispensa nenhum e quem tem vários aí para dispensar. Só para fechar aqui, pega, por exemplo, o sentimento do cliente, né? Ele sozinho, isolado, ele pode é um contexto, né? Agora, numa situação que ele está falando de um produto específico, que já tem um calor maior naquela ligação, é uma informação a mais para eu tomar uma decisão diferente. Ele sozinho talvez não vai me ajudar, mas é uma informação a mais de contexto que me ajuda a tomar uma decisão mais acertada. Se eu só tenho o que ele me pediu e não tenho calor, eu vou tratar de forma massificada. Se eu tenho isso e tenho calor, mais um indício que eu posso estar falhando feio com esse cliente. Concorda ou não? Depende. não temos que concordar. Convencendo aqui já. Porque eu tenho, principalmente quando eu vou fazer a análise assim, eu tenho um olhar, às vezes, até que é contra-intuitivo, né? Eu faço algumas perguntas e falo, cara, por que você fez essa pergunta? Tem que ser. Eu compartilhei um case com o Garcia, eu quero compartilhar outro com vocês que aconteceu essa semana que a gente entregou os resultados. O cara me chamou falando assim, cara, eu tô com um problema de conversão de piloto. Então, ele tava lá no funil, ele tinha dos últimos 6 meses... Isso é legal. Esse eu falei dos 23? Falou no webinar, Mas eu falei dos 23 que foi para 9? Ou não? Acho que não. Não, não deu foi números, outra coisa. Esse aqui acho que é outro case. Que é o seguinte, ele tinha lá 23 clientes
que entraram na fase de piloto para ele nos últimos 6 meses. Então, entrou lá 23 clientes. Desses, 39% converteram. Então, 9 clientes converteram, passou pelo processo de piloto, converteu como cliente. E ele falou para mim assim, cara, eu quero aumentar essa taxa de conversão de 39% para 75%. Aí, quando a gente olha, fala assim, nossa, mas nós vamos aumentar em sei lá quantos por cento, vai ser difícil pra caramba, né? Eu falei assim, beleza, você tem seu ICP? Tem. Que é, o ICP, para quem tá assistindo a gente aí, é o Ideal Customer Profile, né? Perfil ideal de cliente. Você tem seu ICP? Tem. Eu analisei o ICP dele e falei assim, beleza, desses clientes que não converteram, quantos que não faziam parte do ICP? 100%. Ué. Ou seja, todos os clientes que ele não conseguiu vender não faziam parte do ICP. Aí o que a gente fez? Falou assim, então agora o que a gente tem que fazer? A gente não tem que... Qual que é a maneira mais fácil de aumentar a taxa de conversão? Não deixar cliente que está fora do ICP participar do piloto. Simples. A gente conseguiu converter... Você comentou assim. Comentei Comentou, tá no webinar. Tá no webinar? Tá, então assim, a gente conseguiu aumentar a taxa de conversão dele... Só não contou do ICP. Mudando, não necessariamente mudando a regra do jogo, mas peraí, se esse cara não faz parte do meu perfil ideal de cliente e ele não converte, por que eu tô perdendo tempo com esse cara? É porque ele já não vai comprar o seu produto de qualquer maneira. Você comentou aí, né? Tira do denominador, né? Infiltrar o topo do funil, né? Filtrar mais, né? Esse do topo do funil é um outro case que a gente diminuiu a entrada de lead e aumentou a quantidade de lead qualificado. Ah, então é diferente, É realmente. diferente. Eu misturei tudo aqui. Não, mas tá de boa. Mas é isso, é fazer as perguntas. Né? Tipo assim, peraí, o que tá acontecendo aqui nessa história? Né? Antes de pensar na métrica, antes de pensar no indicador, é entender o negócio. Perfeito. Bom, quero agradecer vocês pela participação. Peraí, Dave, acabou? Acabou. A produção já tá ali assim, ó. Ó, Peraí, acabou. Eu nem peguei o Chega. celular com as perguntas. Ué, Você não viu a patroa mandando, não, já era. já né? mesmo? E aí, como eu sou funcionário obediente, né? Pô, Eu tenho que acatar. nem trouxeram pão de queijo ainda. Não, é porque, Tá porque eu tô de dieta, Garcia. Aí, pra me ajudar, senão eu como e não adianta nada. Tá difícil a vida. Cleito, obrigado Eu te agradeço. pela sua presença mais uma vez aqui nesse bate-papo, casa é sua. Eltinho também, obrigado pela sua participação. Garcia, não vou nem agradecer. Valeu demais, irmão. Valeu. Fica bem. E vocês aí, eu agradeço muito. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, comentários, ou quiserem participar da sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente. Vai estar fixado aí o e-mail da produção. Fala com a gente que a gente prepara isso para a próxima, beleza? Quer deixar o último recado, Cleiton? Só agradecer pela disponibilidade de todo mundo que nos assistiu aí até agora e que você consiga aplicar aí na sua empresa um pouco das discussões que a gente teve aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Quer deixar um recado, Eltinho? Eu que também agradeço pela oportunidade. É sempre maravilhoso poder aprender com vocês aqui. Desejo sucesso para vocês. Obrigado, Cleiton. Obrigado, pessoal, pelo convite. E contem comigo também para as próximas e outros eventos. Ah, com certeza. Top. Quer dar um tchau aí, Garcia? Tchau. Valeu, gente. Obrigado de verdade. Não, espero revê-los. Né? O Cleiton já é prata da casa, né? Ah, então dá um tchauzinho. Se Pra Deus dar um quiser, a tchau gente pra vai ser de novo. audiência. Falou, gente. Sim. Saudades. Pessoal, obrigado. Muito obrigado a todo mundo por acompanhar a gente nos nossos webinars, no podcast. Quem tá com a gente aí. Vai lá, tá se fala, esforçando me siga nas redes bastante. sociais. Faça seu Não, segue esse arroba. Vortex. A gente tá se esforçando bastante para trazer conteúdo aqui, trazendo gente que realmente manja do mercado, quem tem experiência pra caramba, né? Quem tem realmente experiência em atendimento, experiência com tecnologia, né? Espero que estejam gostando. E como o David falou, traz pra gente temas, né? Dá ideia do que vocês gostariam de ver, quem a gente poderia convidar, personalidades aqui da cidade, da região. É muito bom ter vocês aqui. Obrigado, viu, galera? Obrigado, então. Obrigado. Tchau, vocês. Até a próxima.